Falar agora sobre padronização de documentos. A gente vai abordar conteúdos relacionados à padronização de ofícios. Então, vamos falar um pouco sobre a redação dos ofícios, sobre o conceito e estruturação desses documentos, e também algo referente a apêndices e anexos, saber como disponibilizar essas questões de apêndices e anexos dentro dos ofícios. Também vamos falar um pouco sobre o encaminhamento de demandas para a comunicação oficial, quais são as etapas, qual é o passo a passo e quais são as informações importantes. Além disso, vamos falar um pouco, e eu vou trazer, na verdade, exemplos sobre políticas, protocolos, POPs, lista mestra que nós temos disponível para serem utilizados dentro da base de conhecimentos também. E vamos falar um pouquinho sobre as configurações das figuras, gráficos e imagens dentro dos documentos, não só nos ofícios. A padronização de documento ela é um elemento essencial para assegurar a qualidade e a eficiência nas produções dos ofícios do IDEAS, né? Como um todo, não só da sede, mas das unidades também. Esse processo, ele compreende uma série de diretrizes que envolve desde a formatação até a elaboração dos textos claros e objetivos, garantindo que os nossos clientes, usuários e os demais órgãos da administração pública recebam essas informações compreensíveis e muito bem estruturadas. Um documento eficaz, ele deve não apenas transmitir informações de maneira clara, mas também apresentar um design visual que reflita a identidade institucional do IDEAS. Por isso que a gente vai falar um pouco sobre a utilização dessa identidade visual, de cores, de padrão, para que se tenha uma melhor credibilidade frente a órgãos que recebam, não só órgãos públicos, mas todas as entidades e os clientes que receberem os nossos documentos. As informações nos documentos, elas devem ser apresentadas de forma concisa, evitando jargões, linguagem excessivamente técnica, menos, é claro, que o público exija isso. E também o indicado é que se utilize frases curtas e parágrafos muito bem estruturados. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a padronização dos ofícios. Os ofícios, relatórios, apresentações, declarações, todos esses documentos, entre outros, eles fazem parte da rotina de trabalho do Instituto. E apesar de eles serem diferentes entre si, eles se comunicam de uma única forma, de uma mesma forma, através da formatação. Então, quando a gente produz um bom documento, isso significa que esse documento ele é prático, ele é objetivo, ele é fundamental para aquela situação e que a gente precisa, então, alinhar as questões de formatação. Deste modo, a fim de que as entregas sejam realizadas dentro dos padrões do Instituto, é fundamental que seja utilizada, em todos os casos, a base de conhecimento. Então, antes de nós iniciarmos a falar sobre alguns pontos referentes à formatação, à estruturação, é importante salientar que dentro da base de conhecimento, a gente tem disponível um manual de padronização dos documentos. Esse manual, ele traz toda a questão de formatação, toda a questão de estruturação de todos os documentos. Então, é muito importante, e que se você tem alguma dúvida em relação a algum ponto determinado de algum documento, você pode estar, então, contatando esse manual. Esse manual já está atualizado e ele é de fácil acesso, e ele está descrito realmente todas as questões padrões que nós orientamos para que se elabore os documentos, não só os ofícios, mas qualquer documento. Além dessas informações de dados que estamos habituados a acessar, né, estamos acostumados a acessar, dentro da base de conhecimento está disposto para cada unidade administrada um modelo de documentação padrão. Então, dentro da base de conhecimento, nós temos todas as unidades que nós administramos, e se você clicar em uma unidade X, você vai conseguir fazer o download dos documentos que já estão padronizados para aquela unidade, com o rodapé adequado, com o CNPJ da unidade. Então, todas as questões necessárias já vão estar prontas dentro da base de conhecimento para você fazer o download, e com isso a gente consegue manter a padronização desses documentos. Quais os documentos que necessitam, né? Quais os assuntos que necessitam de documentos oficiais? Documentos relacionados a contratos, então aquelas notificações extrajudiciais, autorização de início de operação, termo de encerramento, qualquer documento vinculado ao setor de contratos. Então, esses documentos, esses assuntos exigem documentos oficiais,
e precisam ser assinados pelo diretor-geral da unidade e, em seguida, pelo diretor executivo do Instituto. Já demandas assistenciais, que são relacionadas diretamente à assistência, é necessário ter a validação do diretor-geral da unidade e também do responsável técnico médico. Caso, se for necessário, se for algum assunto pertinente a outra área, por exemplo, a área da enfermagem, pode-se ter, sim, a assinatura do responsável técnico específico para aquela demanda. Então, o RT de enfermagem, por exemplo. E aí, obviamente, que vai precisar passar pelo diretor executivo. Tratamento de não conformidades. Então, para os itens que não estejam sendo cumpridos pelo Instituto, deve ser registrado um chamado para o tratamento da regularização dessa não conformidade. Então, precisa de um documento específico também para isso, documento estruturado. Propostas e orçamentos. Então, as propostas, os orçamentos, elas devem incluir no seu anexo 1, a gente vai ver um pouquinho sobre os anexos, o pedido de cotação, a fim de evidenciar a origem do pedido. Então, precisa também da estruturação de um documento e termos de doação da mesma forma. Então, eles devem conter, nesse caso, no seu apêndice, não no seu anexo, uma tabela com os dados do fornecedor, nota fiscal, descrição do bem, quantidade desse item, número de série, valor unitário e valor total. Além disso, deve ser incluída uma fotografia do equipamento, a fim de comprovação também, e anexada como imagem. Então, falando um pouquinho sobre os itens essenciais de um documento, não só dos ofícios, mas como os ofícios são os documentos que nós acabamos utilizando em uma maior proporção na sede e nas unidades também, a gente acabou trazendo um pouco mais focado nos ofícios. Mas essa estruturação, ela serve para relatório, para apresentação, para qualquer outro tipo de documento. Então, uma boa estruturação, ela precisa dos seguintes itens: logomarca do Ideias, rodapé de acordo com a unidade, a fonte do documento, ela é padrão Arial 12, então para todo o documento, para todo o texto, salvo as tabelas, mas a gente vai comentar um pouquinho sobre as tabelas depois. CNPJ da unidade precisa conter, data do documento e coerência de texto, obviamente. Então, falando um pouquinho sobre a redação dos ofícios, né, sobre a parte do texto em si. A redação, ela deve utilizar a linguagem formal para ser redigida, né, para escrever, de fato, o conteúdo do ofício. Então, sempre você precisa se nortear pela impessoalidade, né, o uso da forma padrão da língua portuguesa. Então, a gente traz clareza, traz formalidade, traz uniformidade também para essa redação. Essas características, elas devem ser utilizadas em todas as comunicações oficiais. Então, como eu falei, a gente está focando um pouco mais sobre os ofícios, mas os outros documentos também precisam ter a redação da mesma forma, da mesma estruturação, como ofícios, prestações de conta, termo de referência, contrato, entre outros. Então, sempre pensar que a redação do ofício, ela precisa ter a finalidade básica de comunicar-se com impessoalidade e máxima clareza. Então, sempre que você redigir uma redação de ofício, no final, antes de encaminhar para validação, você precisa fazer uma conferência, precisa ler novamente para ver se realmente todas essas questões de impessoalidade, de clareza, de uniformidade, formalidade, elas foram seguidas da forma correta. E aí sim a gente passa, então, para a validação. A formatação padrão, né, em relação ao conceito e à estruturação do ofício, continuando falando, só que agora a gente saiu da redação de fato. Todos os documentos, eles devem seguir um formato padrão previamente estabelecido, que inclui imagens, fontes, espaçamentos, numeração de páginas. Essa formalidade, ela facilita a leitura e o arquivamento do conteúdo do documento de fato. E nós precisamos ter uma previsão e uma revisão e uma aprovação, como eu já havia falado. Então, sempre que você realizar, estruturar um documento, você precisa revisá-lo antes. Acontece muito, na atualidade, de nós utilizarmos a inteligência artificial para criar textos e redações. Mas é importante que, depois que a inteligência artificial realize essa criação, você faça a revisão, para saber se tem algo de errado, se foi repassado algo errado, né, se foi redigido da maneira correta, como tem que ser, de acordo com o texto, tendo coerência de texto. Então, é muito importante deixar
essa revisão seja muito bem feita no final, para que evite, então, retrabalho e perda aí de tempo de ambas as partes, tanto de quem estruturou o documento quanto de quem está validando. E aí sim, após a revisão, então, que deve incluir verificação de gramática, ortografia, conformidade com as diretrizes, a gente encaminha para aprovação e para validação. Então, falando agora mais a fundo um pouco sobre a estruturação de fato do ofício, ele precisa ter cabeçalho, identificação do documento, local e data, destinatário, assunto, vocativo, exposição do texto, fechamento, assinatura eletrônica e rodapé. Então, esses são os 10 pontos principais que precisam estar no ofício, além da identidade visual do Instituto. Todos os documentos precisam ter a logotipo com as cores institucionais e os cabeçalhos apropriados, para garantir, então, essa coerência nas comunicações. Isso é regra, então tem que existir, tá? Em relação ao encaminhamento para a comunicação oficial, então, depois da elaboração, da aprovação, como a gente já falou, primeiro a gente estrutura, a gente revisa, encaminha para aprovação, e aí sim é encaminhado para a comunicação oficial. Todos os documentos devem ser enviados para esse setor. Ele é responsável por analisar e encaminhar as demandas de forma adequada para os órgãos competentes, para os clientes competentes, assegurando, então, que todas as comunicações sejam tratadas com a devida atenção em tempo hábil. Além disso, depois que é encaminhado, esse documento ele passa para o registro e arquivamento. Então, cada documento deve ser registrado e arquivado de acordo com os procedimentos internos, né, garantindo a fácil acesso e rastreabilidade também. Aqui eu trouxe um pouquinho de cada item, de cada um dos 10 itens que a gente comentou sobre a estruturação do ofício. O primeiro deles é a logomarca, então sempre ter em mente que a logomarca correta é aquela sem a tagline por extenso, como eu coloquei no exemplo correto e o exemplo incorreto. Além disso, o rodapé, ele deve ser específico de acordo com a unidade que o documento se refere. Então, já existe na base de conhecimento todos os papéis timbrados necessários para cada unidade, então se você quiser fazer o download fica muito mais fácil, porque ele já vem pronto, mas é importante se atentar à mudança do rodapé quando for estruturar um documento para determinada unidade. A fonte, como a gente já falou, ela é tamanho 12 e a fonte é Arial. O CNPJ que vai ser inserido no ofício, ele precisa ser o CNPJ da unidade. Se a unidade não tiver CNPJ ainda, aí sim a gente consegue e pode colocar o CNPJ da matriz, que é o 24006-302, 4.000 contra 88. Então, esse é o CNPJ da matriz do Instituto. Aqui eu trouxe só um print para vocês verem em relação à disposição dentro da base de conhecimento das unidades que nós administramos. Então, você vai clicar em uma unidade de um estado e vai fazer o download dos documentos padronizados, como está abaixo. Arquivo padrão de capa, sumário, modelo Excel, modelo de ofício, apresentação padrão. Então, tem vários outros, além desses que eu mostrei na imagem. Você pode fazer o download e utilizar. Dando continuidade, então, aos itens, a data, ela tem que ser por extenso, sempre colocar o dia, mês e o ano. O destinatário, a gente sempre tem que verificar se está correto, né, e a utilização correta dos pronomes também, né, cargos, setores, se for o caso. A localização, então, sempre coloque a cidade e a UF, né, o estado que corresponder ao local da unidade gerenciada. A descrição do assunto, sempre ser clara e objetiva e não pode ultrapassar 30 palavras. Mais à frente eu vou trazer o exemplo de ofício para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor também essa parte. O layout da página, todas as margens do documento vão ser de 2 centímetros, menos a margem superior, que será de 3 centímetros. É a única diferente. Em relação ao recuo e espaçamento, o recuo da primeira linha dos parágrafos deve ser de 1,5 e o espaçamento entre linhas deve ser de múltiplos 1,2. Essa configuração de formatação, ela vai ser para todos os documentos. Então, pode parecer muita informação nesse primeiro momento, mas é importante que você tenha em mente em relação ao recuo da primeira linha de 1,5 e o múltiplos de 1,2, porque isso realmente, de fato, é o padrão para todos os documentos que vocês forem estruturar, não só os ofícios.
O nome da unidade, então, sempre preencher corretamente o nome da unidade a qual a demanda está partindo, e aqui está o exemplo, então, do ofício, como a gente já havia comentado. A logomarca do IDEA sem a tagline, logo abaixo da logomarca, vocês podem perceber que tem um número de ofício. Não se preocupem com esse número de ofício, porque ele é disposto, ele é disponibilizado, na verdade, trocado, na comunicação oficial. Então, eles têm o acompanhamento da numeração dos ofícios. Então, você pode encaminhar com o número de ofício que está do ofício prévio, sem problema nenhum. Aí, logo abaixo, vem a data correta. Ali é onde eu digo assunto, onde diz assunto, né? Foi aquilo que a gente comentou antes. Então, o assunto tem que ser claro, sucinto, objetivo, e não pode ultrapassar 30 linhas. Tem um adendo em relação à formatação da disposição do assunto, que ela deve estar um pouco separada do texto. Então, sempre que você for formatar a parte do assunto, você deve deixar 18 PT antes e 18 PT depois na formatação, para que ele fique um pouco mais separado do texto. Já o texto como um todo, a gente sempre seleciona 6 PT antes e 6 depois. Só o assunto mesmo que vai ser um pouco separado. Aí, lembrando sempre de preencher o nome da unidade, como está sublinhado, o CNPJ da unidade, e preencher o escopo conforme o serviço que foi solicitado ou a demanda que está sendo atendida. Aí, aqui tem mais um adendo também. A gente vai falar um pouquinho sobre as tabelas mais à frente, mas em relação a essa parte do espaçamento, além do assunto, que é 18 PT antes e 18 PT depois, a gente tem um espaçamento especial também para assinatura do diretor executivo. Então, esse espaçamento do final do texto, da redação, até o início da assinatura, precisa ser de 100 PT, porque, logicamente, precisa ter espaço para assinar e o texto precisa estar padronizado. Então, eu trouxe até um erro muito comum que acontece em relação à parte do espaçamento. Então, muitas vezes, o documento chega para a assinatura do diretor sem o espaçamento correto. Então, não tem como assinar, não tem como colocar a assinatura nesse local. E muito menos o documento não está dentro do padrão. Então, é importante que se tome atenção quanto a isso. Além disso, a gente tem a caixa de observação, e ela deve incluir também o e-mail da comunicação oficial do Instituto. O e-mail, ele foi atualizado e ele é o protocolo@ideias.med.br. Então, o exemplo correto da caixa de observação, como está abaixo para vocês. Aí, falando um pouquinho sobre as tabelas. As tabelas, elas são muito utilizadas dentro dos documentos. E é importante que antes de nós disponibilizarmos a tabela no documento, a gente inclua um parágrafo descritivo sobre o conteúdo que vai ser apresentado posteriormente na tabela. Então, sempre redige um texto explicando o que você vai apresentar logo a seguir na tabela. As tabelas, elas devem possuir texto fonte Arial 10. Então, o texto, a redação do ofício é fonte Arial 12. E a tabela é a mesma fonte Arial, mas o tamanho que muda. Então, ele vai passar a ser 10. E não pode ter espaçamento entre linhas também. Nessa formatação, nessa disposição de tamanho, a única parte do documento que fica dessa forma é a tabela. O resto do texto é o tamanho 12. As medidas, todas elas, superior, inferior, esquerda, direita, vão ser de 0,1 centímetros. O tamanho da tabela ele deve ocupar toda a largura padrão do parágrafo, de modo que fique uniformizada, para que fique padronizada também. A primeira coluna da tabela sempre deve ser a do item, de modo a facilitar a menção do receptor. Então, podem perceber que onde diz item, nós temos o 1, o 2 e o 3. Então, ali, a gente sempre vai colocar e disponibilizar desta forma. As linhas de conteúdo devem possuir a mesma altura e os conteúdos financeiros, que se referem a valores numéricos, eles devem ser alinhados à direita, como está na tabela. Então, onde tem valor, vocês podem perceber que os números que vêm abaixo, eles estão à direita. Já os números não financeiros, eles são alinhados ao centro. Então, lá no item, a gente tem 1, 2 e 3, eles estão ao centro. Então, essa é a diferença para vocês visualizarem também. E o conteúdo do texto, o que está escrito na descrição, ele deve ser alinhado à esquerda. Então, podem perceber que a descrição está à esquerda também. As tabelas, elas devem ser nomeadas na parte de cima e a fonte na parte inferior, de modo a compreender o conteúdo e a sua origem também.
Aqui a gente tem um adendo, que é a tabela de validação. A tabela de validação, ela precisa estar dentro dos ofícios e precisa ter os seguintes itens: o ID do processo, que é o número do chamado do GLPI, a descrição do cargo e o responsável. O alinhamento, ele deve ser centralizado para os dois primeiros itens e à esquerda para o último. Então, podem perceber que o ID dos processos e a descrição está centralizado e o responsável está alinhado à esquerda. A fonte Arial 10, da mesma forma que as outras tabelas, e com linhas uniformes e sem bordas sombreadas. Tem uma exceção também em relação à cor da tabela. Podem perceber que no título a gente sempre utiliza a cor padrão, que é a 066B30. Essa cor, ela precisa estar com a escrita em branco. Já na parte inferior, no subtítulo, que eu chamo, que é onde diz elaboração e revisão, ela tem que estar com a cor E1EED9. Então, essa cor, ela vai ser utilizada unicamente para a tabela de validação, para especificar o subtítulo. É a padronização dos documentos que nós temos também referente à identidade visual. Aqui um erro muito comum que acontece em relação à tabela de validação, então podem perceber que as escritas as escritas do fundo verde não está branca, está preta, então dessa forma está errada, ela tem que ser branca. ID do processo, descrição, responsável. Então, todos os itens têm que estarem preenchidos. Dessa forma, em branco não está correto também. E precisa-se ter essa validação desse documento via GLPI, por isso que precisa adicionar o ID do processo. Então, ela tem que estar completa. Podem até perceber na parte da caixa de observação, que está logo acima, o e-mail, ele está o e-mail antigo, então também tem que tomar cuidado para o e-mail da comunicação oficial ser o correto. Aí, falando um pouquinho agora sobre os apêndices e anexos. O que é um apêndice? Ele é um material criado pelo próprio autor. Então, são documentos produzidos pelo Instituto, pelo IDEAS. E eles devem ser tratados, então, como apêndice, seguindo a ordem cronológica de menção no texto. Então, se eu menciono uma tabela de custos previstos, como está no exemplo na lâmina, eu preciso mencionar como apêndice 1 essa tabela, logo abaixo. E assim sucessivamente. Da mesma forma, os anexos, a gente vai mencionar, vai disponibilizar ele no documento de acordo com o que a gente mencionou, né? A ordem que nós mencionamos no texto. Mas agora os anexos, eles não são documentos produzidos pelo Instituto, eles são documentos que já existem. Geralmente é a requisição que está sendo respondida, os documentos que foram solicitados pelo requerente ou que estão sendo apresentados também ao mesmo, e o documento que gerou a demanda. Esse documento que gerou a demanda, ele sempre deve ser tratado como anexo 1. Então, é importante que, mesmo que os documentos sejam em PDF, nós vamos anexar como anexo no documento em formato de imagem, para que fique sempre bem padronizado. Então, a ordem dos anexos deve acompanhar a linha do tempo, como a gente já havia mencionado. Os documentos seguem após o ofício em formato de imagem, com bordas da cor padrão 066B30. A borda é a 3/4, então em todos os documentos, todas as imagens, as figuras que você disponibilizar, você tem que colocar a borda nesta cor padrão. Devem ser preferencialmente tratados no corpo do documento oficial, evitando menções a drives ou links, porque isso então não assegura a integridade dos documentos, salvo em exceções também, se for muito solicitado aquele link ou aquele drive. Mas, a priori, precisamos tratar sempre no corpo do documento. Aqui é um erro muito comum, o espaçamento está inadequado, está muito para baixo, não foi colocada a borda conforme a padronização, e ela deve conter sempre a borda de 3/4 na cor 066B30. Em relação à disposição da imagem no documento, nós não temos uma padronização alinhada, estruturada para isso, mas a gente sempre orienta que deixe o mais centrado possível, mais alinhado ao texto possível, para que fique mais visualmente apresentável e padronizado também. Aqui são os documentos encaminhados para a demanda, as demandas encaminhadas para a comunicação oficial. Então, como que a gente faz, quais são as etapas do encaminhamento para a demanda, para a comunicação, desculpa.
Existe primeiro a criação do documento, então a gente elabora o documento nas normas ditas anteriormente, faz a validação, encaminha para a validação das gerências ou das unidades, conforme aí for a tratativa. O documento ele precisa da aprovação do gerente ou do DG, na verdade, do DG da unidade, via GLPI, então precisa estar sempre no GLPI, porque dentro do documento tem a tabela de validação que a gente precisa colocar o chamado do GLPI. Aí, depois disso, passa por uma verificação da forma do protocolo e do prazo, sempre necessário, então, indicar a forma do protocolo, se é físico, se é e-mail, se é sistema, e a demanda ela vai ser encaminhada em até um dia útil antes do prazo final, para que se tenha tempo hábil do diretor executivo fazer a validação e a assinatura também. Então, sempre que nós tivermos uma DNN para uma data X, a gente precisa encaminhar para a comunicação oficial um dia antes dessa data X, para que dê tempo. E a abertura do chamado logo em seguida, seguindo os passos a passos anteriores, deve-se então proceder com a abertura desse chamado. A validação sempre vai ocorrer via GLPI, porque isso garante a segurança do processo de validação e também deve ser utilizada por via de regra, porque os IDs são indicados no documento elaborado. E se você estiver trabalhando em uma demanda sob prazo, elas devem vir padronizadas e validadas em até um dia útil de antecedência, como eu comuniquei antes, como eu mencionei, pelo fato da necessidade da disponibilidade da assinatura do diretor executivo. Então, a gente sempre encaminha com um dia de antecedência. Aqui eu trouxe só exemplos, né, e para mostrar para vocês que nós já temos pronto a questão das políticas, dos POPs, dos protocolos. Então, essa é a política, se você, porventura, quer implementar uma política dentro do seu setor ou dentro da sua unidade, você pode fazer o uso do documento que já está padrão, já está estruturado, é só fazer a alteração dos itens. Da mesma forma, os protocolos, os POPs, então eles já estão prontos para download dentro da base de conhecimento. E também a lista mestra. A lista mestra vai garantir, então, que todos os documentos estejam atualizados, organizados, acessíveis, evita a questão de duplicidade, facilita o rastreamento depois, se caso for necessário. E alguns outros, para a gente finalizar, algumas outras padronizações, né? Quando a gente trabalha com figuras, gráficos e imagens, a gente trabalha basicamente da mesma forma. Tem alguns pontos que nós precisamos cuidar em relação à disposição desses elementos dentro do ofício, dentro do documento. Figuras, então, sempre vai ter a legenda na parte superior e a fonte na parte inferior, a borda na cor padrão, 066B30 e do tamanho de 3/4. Então, eu trouxe a figura da logomarca do IDEA só como exemplo. Em relação ao gráfico, da mesma forma, o gráfico tem que estar disposto de acordo com o tamanho da largura do texto, da mesma forma das tabelas. A meta, ou o indicador, né, ele deve ser apresentado em formato de linha, então podem perceber que tem uma linha, que está escrito 4.3. Essa meta ou limite, deve possuir 3 colunas referente ao trimestre, então outubro, novembro, dezembro, cada um com uma coluna. O indicador deverá, além das 3 colunas do trimestre, possuir uma coluna de média também, no caso, quando for indicador. E a meta, ou indicador, deve possuir somente um valor destacado em caixa verde e letra branca. Então, aqui a gente tem uma meta de 4,3, que está em caixa verde, da cor 066B30, e a letra escrita em branco. Sempre que você for escrever dentro das caixas que possuem as cores verdes, tanto a cor primária quanto a secundária, a letra ela tem que ser branca. Agora, quando for escrito fora, aí sim é preta. E da mesma forma, em relação à legenda, né? Gráfico 1 com a legenda em cima e a fonte embaixo. Aqui as imagens, então, sempre que você for utilizar imagem, foto, você vai fazer da mesma forma do gráfico, da mesma forma das figuras que a gente falou, a borda 3/4 na cor 066B30. E é importante quando você disponibilizar fotos que contenham pessoas, que você tampe o rosto das pessoas. Precisa cobrir o rosto delas com um círculo preenchido na cor 066B30 também. Esse círculo deve ter o tamanho de 7 por 4,46 em todos os rostos.
Aqui as cores padrões, que eu já havia mencionado antes, então a gente tem a cor principal, que é a 066B30, a cor secundária, que a gente utiliza depois da cor principal, que é a 3DAC4D, e a cor padrão da tabela do processo de validação, que é a E1EED9. Então, essas cores são as cores que nós precisamos utilizar para garantir a identidade visual do Instituto. E o sumário, ele precisa ser atualizado por último, porque a gente sempre orienta que você utilize o sumário automático. Dessa forma, quando você atualiza ele, você vai estruturar todo o documento, quando você atualiza ele, ele vai atualizar de acordo com o documento que você já disponibilizou. Então, fica muito mais fácil, fica muito mais prático também. E algumas consequências do não cumprimento dessas orientações. Essas orientações que eu trouxe, elas são orientações mais básicas. Nós temos várias outras orientações dentro do manual de formatação, mas que não tem como nós trazermos tudo em uma capacitação, senão vocês não vão absorver muito bem e a gente vai se estender muito. Então, é sempre importante fazer essa consulta no manual que tem na base de conhecimento, e também essa capacitação, ela está disponível na base de conhecimento. Caso tenha alguma dúvida em referente ao que foi tratado, você pode estar fazendo download desse documento que eu apresentei para vocês também. Sempre lembre que o não cumprimento das diretrizes que a gente repassou pode resultar em mal entendidos, perda de credibilidade e também, como eu havia falado, em retrabalho. Então, sempre revisem o documento, sempre estruturem de uma forma correta, para que se evite, então, esse retrabalho. É vital que todos os colaboradores estejam cientes da importância da padronização e da correta elaboração desses documentos também. Então, era isso, aqui estão as referências e muito obrigada.